ao qual o Senhor colocou ao meu coração. Que a tua igreja venha entender, meu Deus, aquilo que o Senhor vem falar com ela, meu Deus. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor está voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja remida. E que nós possamos, meu Deus, cada dia mais nos santificar diante da presença do Senhor. Porque a tua palavra nos diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Em que nós possamos nesta manhã entender a tua palavra para o nosso coração. Assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Você que pode, aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Pode se assentar, igreja. Quando nós olhamos para esse tema, ele vem nos dá a entender que é uma promessa que o Senhor está fazendo à igreja. E é uma promessa imperativa, uma promessa a qual o Senhor fez aos discípulos. Ele vem. Só que esta promessa, ela não inicia só com os discípulos. Essa promessa ela vai dar início lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Quando o homem e a mulher, eles pecam, quando eles desobedecem ao Senhor e comem do fruto da árvore proibida, ao qual o Senhor havia dado uma ordem para que eles não comessem. E quando o Senhor vem ter com eles, eles falam o que aconteceu. Eles revelam o acontecido. E o Senhor fala para eles assim: olha, por causa de vós vai acontecer tudo isso. Sabemos que o pecado, ele traz consequências à vida de cada um. Ele traz consequências ruins. Mas o Senhor faz uma promessa para eles. E a promessa que o Senhor faz para eles é assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E quando Deus faz esta promessa, Ele está dizendo assim: olha, quando este vier, Ele vai novamente trazer você de volta, porque o pecado faz distanciamento do homem com Deus. O pecado faz separação do homem com Deus. Então o Senhor faz esta promessa. E sabemos que a promessa do Senhor, ela não morre, ela não se acaba. E vem passando os tempos, o Senhor levanta através de Noé um descendente. E desse descendente nós temos a descendência de Abraão, descendência de Jacó, de Isaac, que nasce de Abraão. Depois vem a descendência de Jacó, as 12 tribos de Israel. E assim vem vindo a promessa do Senhor se cumprindo. E nós sabemos, amados, que quando Deus faz essa promessa, o inimigo não vai ficar satisfeito, porque ele sabe que quando vier este que irá esmagar a sua cabeça, ele vai ser derrotado. Então o inimigo levanta inimigos de todas as partes para tentar impedir que a promessa do Senhor se cumpra. Nós vemos na palavra do Senhor que o povo de Israel era um povo perseguido, era um povo que vivia sofrendo por nada. Muitas vezes levantavam nações vizinhas para guerrear, para lutar contra eles, mas sem saber, sem entender o porquê. Mas era a promessa que o Senhor havia feito para eles. O inimigo queria impedir que esta promessa se cumprisse. E nós chegamos em Davi. Nós chegamos no menino Davi. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele foi escolhido pelo Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor fala assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração, irá executar tudo aquilo segundo a minha vontade. Por que o Senhor olha para Davi e enxerga um homem segundo o seu coração? Porque o rei que estava no trono, Saul, não estava obedecendo, não estava fazendo aquilo que o Senhor havia mandado que ele fizesse, não estava cumprindo com a sua palavra. O Senhor mandava o profeta falar com Saul: Saul,
fingia que ia fazer e não fazia. Então Saul foi recusado pelo Senhor para não reinar mais sobre Israel. Então o Senhor fala para Samuel: Samuel, pega o teu vaso de azeite e desce até a casa de Jessé, porque de lá eu tenho me provido de um rei. Mas você vai ungir aquele que eu falar, aquele que eu der ordem. Samuel, receoso, com medo de que Saul descobrisse que ele estava indo para lá, chegou na casa de Jessé e pediu para que viesse todos os filhos de Jessé. Eu estou resumindo para não ficar muito extensa. Nós conhecemos a história. Quem conhece um pouco da palavra sabe a história de Davi. E ele chega na casa de Jessé e chama os filhos. Passam 7 filhos diante de Samuel. E o Senhor fala: não é esse, não é esse, não é esse. Quando chega no último filho, o Senhor fala: também não é esse. Então Samuel pergunta para Jessé: não tem mais nenhum? Então Jessé fala: olha, ainda resta mais um, mas ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel diz para ele assim: olha, manda chamar, manda ele vir aqui. Davi era o mais novo, era o caçula da família. Quando Davi chega, o Senhor fala: é esse mesmo. Davi, ele tinha entre 14 e 15 anos de idade. Um jovem que tinha uma responsabilidade. O Senhor olha para cada um de nós e reconhece a nossa responsabilidade. O Senhor não olha para nós, Ele não olha para a nossa aparência, Ele não olha para a nossa formosura. Ele olha para dentro de nós e enxerga dentro de nós aquilo que um ser humano não consegue enxergar, aquilo que uma pessoa humana não consegue enxergar. Então Samuel unge a Davi. Davi é ungido a rei. Davi, ele tinha uma vida tranquila, vamos dizer assim. Uma vida que ele não precisava se preocupar com nada. Era pastor de ovelhas. Acordava de manhã, pegava o seu cajado, eu vou dizer assim, talvez a sua marmita, e saía para o campo para apacentar a ovelha do seu pai. Provavelmente passava o dia todo ali naquele pasto com as suas ovelhas, porque tinha sido até esquecido. Na hora de fazer um banquete, fazer uma oferta, Davi tinha uma vida tranquila. Um homem temente ao Senhor, temente à palavra do Senhor. Vivia uma vida na presença do Senhor. Só que a vida de Davi muda. A partir do momento que ele recebe a unção, a vida dele começa a mudar. E como eu disse, o inimigo de nossas almas, ele não vai sossegar, ele não vai ficar tranquilo quando o Senhor escolhe alguém para fazer a sua obra, para fazer aquilo que Ele determina. Ele vai fazer de todas as maneiras para tentar impedir, para tentar barrar a caminhada daquele que o Senhor escolhe. Com Davi não foi diferente. Davi, a partir do momento que ele recebe a unção, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor se apossa de Davi. E o Espírito do Senhor que estava em Saul sai e entra em Saul um espírito maligno para atormentar a sua vida. Ele perdeu a unção, ele perdeu a presença, ele perdeu a paz. Porque a partir do momento que nós perdemos a presença do Senhor, nós perdemos a paz. Nós perdemos a alegria. E Saul começa a ser atormentado por esse espírito maligno. Davi é convocado porque ele é reconhecido. A palavra do Senhor vai dizer que um jovem que estava na presença do rei falou: eu conheço um homem, um rapaz, que ele toca harpa, porque foi indicado para Saul uma pessoa que tocasse harpa, para que aquele espírito deixasse ele em paz. Então Davi é indicado para que ele fosse lá, tocasse a harpa, para que o espírito se retirasse ou se afastasse de Saul. Davi obedece, Davi vai.
Só que uma certa feita, amados, a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel estava sendo atacado pelos filisteus. E o pai de Davi fala para ele assim: olha, vai lá e dá uma olhada como é que estão os seus irmãos, porque os irmãos dele já haviam sido convocados para a guerra, havia convocado para batalhar. E Davi, quando chega lá, ele encontra uma dificuldade. Ele encontra o exército de Israel amedrontado, com um gigante que vinha afrontando a eles. E ele fala para o rei assim: olha, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou derrotar esse gigante. Eles olharam para Davi, e ele era de pequena estatura, não davam nada para ele. Mas Davi fala para o rei assim: olha, quando eu estava apacentando a ovelha do meu pai, veio um leão, e eu matei o leão e arranquei a ovelha da boca do leão. Veio um urso, e eu também matei o urso e arranquei a ovelha da boca do urso. E eu estava meditando nesse texto. Eu acho que é por isso que existe aquele jargão que diz assim: eu estou matando um leão por dia, né? E nós muitas vezes temos que matar um leão por dia, porque Davi, ele fez isso. Talvez não aparecesse todos os dias um leão para Davi matar, mas ele enfrentou um leão pela graça do Senhor. E Davi derrota esse gigante. Davi vence esse gigante. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que quando ele vence, ele é aclamado, o rei põe ele no exército para comandar o exército. E todas as vezes que Davi saía para pelejar, para guerrear, ele era vitorioso. E quando ele voltava, as mulheres da cidade começavam a aclamar a ele, a dizer: Saul venceu os seus milhares e Davi seus 10 milhares. E é a partir daí que começa o problema. É quando ele começa a ser aclamado, quando ele começa a ser reconhecido, quando ele começa a fazer que o nome do Senhor seja glorificado, começam os problemas de Davi. Porque o rei, com medo de perder o trono, ele fala: mas já estão dando 10 milhares para Davi, para mim somente milhares, o que falta? Somente o trono. E fica com medo, e intenta matar Davi, intenta acabar com a vida de Davi. Por quê? Porque ele estava achando que iria perder o trono, e iria perder mesmo. Então Davi, ele foge da presença do rei. Davi, ele tem que fugir, porque o rei de todas as maneiras queria destruir a vida dele. E Davi passa a se esconder dentro de uma caverna de Adulão. Um homem que tinha uma vida tranquila, uma vida sossegada, agora passa a ser um fugitivo por causa de um rei perturbado, endemoniado, com medo de perder o seu trono. Esse rei era tão perturbado que ele não obedecia à voz de Deus, mas ele foi capaz de matar 85 sacerdotes do Senhor, porque Davi havia ido lá consultar com o sacerdote. Ele, com raiva, porque o sacerdote havia aconselhado Davi, matou o sacerdote, a família do sacerdote e a cidade inteira. A palavra do Senhor diz que os gados, tudo ele destruiu, com medo de perder o trono. E a palavra diz aqui que a família de Davi, quando soube que Davi estava nessa caverna, foi ao encontro dele, foi ao encontro de Davi, porque eles também corriam risco de vida, eles também corriam risco de morrer. E Davi, para não deixar a sua família ali, morando naquela caverna, muitas vezes sem iluminação, sem ventilação, um lugar provavelmente úmido, ele leva a sua família para a cidade de Moabe, para a terra de Moabe. E o que me chamou a atenção aqui, amados, nesse texto, foi o versículo 3. Quando Davi chega lá em Moabe, ele fala para o rei assim: olha, deixa estar
meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi, ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, toda aquela luta, toda aquela provação, toda aquela perseguição, era Deus que estava permitindo que ele passasse por aquilo. Era Deus que estava permitindo que ele vivesse aquele momento difícil na sua vida. E nós vemos Davi não murmurar, não blasfemar, não reclamar. Alguns historiadores dizem que o Salmo 57 foi escrito quando Davi estava na caverna de Adulão. Davi, ao invés de reclamar, de murmurar, Davi, ele salmodiava ao Senhor. Davi, ele glorificava, ele louvava ao Senhor. Davi, ele sabia que aquilo que ele estava passando era da parte do Senhor. Era um período que ele tinha que viver para que a sua vida, para que lá na frente ele tivesse adquirido experiência para comandar uma nação. O Senhor não vai entregar nada na minha mão, na sua mão, sem antes nos provar, sem antes nos testar, sem antes nos fazer passar por um vale, por um deserto. Muitas vezes você está passando por um deserto, muitas vezes você está passando por uma provação e não está entendendo o porquê que você está passando por isso. Você não está entendendo por que Deus está permitindo isso. É para você crescer, é para você amadurecer, é para você criar experiência, é para você ter firmeza na presença do Senhor. E o texto vai dizer também que não somente a família de Davi foi ao encontro de Davi, mas um monte de gente cheio de problemas, um monte de gente com dificuldades. Muitas vezes você está passando por luta, por provação, e Deus ainda envia pessoas para você aconselhar, para você orar, para você abençoar, porque Deus está te provando, Ele está vendo até onde você consegue ir. E esses homens que se ajuntaram a Davi se tornou um exército para Davi. Foi as pessoas que se juntou, os 400 homens, para guerrear junto com Davi. E quando eu vi esse texto, eu fiquei sem entender, mas por que o Senhor colocou esse texto? Não tem nada a ver assim, aos nossos olhos, aos meus olhos. O que tem a ver o texto, ele vem, o tema, ele vem com esse texto de Davi. Mas nós sabemos que de Davi que nasceu o nosso Salvador. É da descendência de Davi que veio o Salvador do mundo. E nós sabemos que Davi, ele poderia muito bem ter recusado, falou: eu não quero viver essa vida fugindo, me escondendo. Eu não quero isso para mim. Eu não quero continuar passando por tudo isso que eu estou passando. Ele podia muito bem fazer isso. Ele estava tranquilo na sua casa, ele estava sossegado, fazendo aquilo que ele gostava de fazer. Mas ele foi escolhido por Deus para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Muitas vezes você é escolhido por Deus e você não está entendendo o que o Senhor quer fazer na sua vida. Não está entendendo. Eu falo por mim, muitas vezes eu não entendo o que o Senhor quer fazer de mim. Mas Davi sabia que o Senhor queria fazer. Um rei, para que ele fosse um rei, ele precisava passar por tudo aquilo que ele estava passando. Ele precisava passar por tudo aquilo que ele estava vivendo. Era difícil? Sim. Talvez a sua vida está difícil. Talvez a sua caminhada na presença do Senhor está difícil. Talvez as lutas, as dificuldades tenham dado vontade de você parar, voltar atrás, desistir. Mas Davi nos dá um exemplo. A promessa do Senhor tem que se cumprir. A promessa do Senhor tem que continuar na minha e na sua vida. E nós não podemos desistir da nossa caminhada. Não podemos parar no meio do caminho. Nós temos que prosseguir adiante. Nós temos que continuar avante para que a promessa do Senhor se cumpra.
Eu quero dizer para você nesta manhã que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Mas só depende de você. Só depende de cada um de nós para que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida. O Senhor, Ele conta comigo e com você. Ele conta conosco. E só depende de nós não desistir daquilo que o Senhor colocou em nossa vida. Não parar, não estagnar no meio do caminho. As misericórdias do Senhor, amado, é que nos faz prosseguir na presença dele. As misericórdias do Senhor é que nos faz continuar caminhando, prosseguindo, porque lutas vêm sim, dificuldades vêm. Não adianta eu subir aqui para ministrar uma palavra e falar para você que você, aceitando o Senhor Jesus, a sua vida vai ser uma vida de maravilhas. Não vai ser. Não vai ser. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós seríamos afligidos, nós seríamos perseguidos. Hoje nós temos a liberdade de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Mas os cristãos primitivos, eles morriam. Era jogado na arena para que leão comesse, era queimados vivos, para que hoje eu e você nós tivéssemos esse privilégio de estar aqui glorificando o nome do Senhor, estar aqui clamando o nome do Senhor. E quando eu li esse texto, eu entendi o que o Senhor queria dizer. Foi Davi, foi da descendência de Davi que veio o nosso Salvador. E hoje nós estamos aguardando a vinda do nosso Salvador. E eu quero dizer para você nesta manhã: continue perseverando, continue caminhando, continue buscando, até que Ele venha. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a luta que você vem passando, eu não sei o que você vem vivendo. Cada um tem uma cruz para carregar, cada um tem um problema para resolver. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está contigo. O Senhor está com você aonde você estiver. Mesmo que pareça que Ele não está, mesmo que pareça que as tempestades, que os vendavais vai açoitar o seu barco, mas no momento que você clamar por Ele, Ele vai se levantar e Ele vai acalmar essa tempestade que está na sua vida. Ele vai acalmar este vendaval que você está passando. Você não pode parar, você não pode desistir. Você tem que continuar caminhando na presença do Senhor, porque existe uma promessa para nós. Existe uma promessa para cada um de nós. E em Apocalipse, no capítulo 2, 17, existe promessa para aqueles que permanecem na presença do Senhor. Apocalipse inteiro ele traz promessas. No capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 4, ele traz promessa para a minha e para a sua vida. E diz: ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido no céu. Ao que vencer, eu darei um novo nome. Ao que vencer, eu farei assentar ao lado do meu Pai. Ao que vencer. Mas vencer o que, amados? Vencer as dificuldades, vencer as lutas, vencer as provações, vencer tudo aquilo que vem contra nós para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir da nossa caminhada. Este ano de 2024 tem sido um ano muito complicado. Eu acredito que para muita gente as lutas têm sido muito acirradas, mas porque o Senhor está voltando. E o inimigo de nossas almas sabe disso. E todas as coisas que nós estamos vendo está anunciando a volta do Senhor. Está anunciando que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Ele vem. Ele vem.
Mas até que Ele volte, nós temos que estar na presença dEle. Eu acho... Pode aplaudir o nome do Senhor. Eu acho interessante que os discípulos do Senhor, nos últimos momentos que o Senhor estava aqui com eles, depois que Ele havia ressuscitado, a palavra do Senhor vai dizer em Atos, capítulo 1, versículo 10, 11, o Senhor estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, e o Senhor começa a subir numa nuvem, começa a o ocultar. E dois varões está aparecendo do lado dos discípulos, que eles ficaram atônitos, olhando o Senhor subindo. Eles ficaram olhando o Senhor desaparecer. Então os dois varões falaram para eles assim: olha, varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai voltar. Ele vai voltar para vir buscar. E essa foi a esperança, essa foi a injeção de ânimo que foi dada naqueles discípulos, para que eles continuassem fazendo a obra do Senhor, para que eles continuassem fazendo aquilo que o Senhor havia passado para eles durante o período que eles estiveram aqui na terra. E hoje nós estamos aqui porque fomos alcançados por este Evangelho, fomos alcançados por esta palavra que o Senhor deixou para mim e para você. O Evangelho de salvação, de transformação, de mudança. Eu creio que muitos aqui, muitos foram transformados pela palavra do Senhor. Foram transformados por esse Evangelho maravilhoso que o Senhor deixou para mim e para você. E que nós possamos, amados, cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, buscar a presença do Senhor, viver aquilo que o Senhor tem colocado na sua palavra. Eu vou dizer para você que não é fácil, não é mesmo, não é fácil mesmo, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer por onde receber aquilo que o Senhor prometeu. O inimigo vai se levantar contra a minha, contra a sua vida, para tentar parar, para tentar barrar, para tentar fazer nós desistirmos, mas o Senhor conta com você, para que você possa continuar caminhando. Não desista, não desista. Continue firme na presença do Senhor. Continue caminhando na presença do Senhor. Seja como Davi. A hora que tiver luta, que tiver dificuldade, adore ao Senhor. A hora que vier provações, clame ao Senhor, louve ao Senhor. Davi fazia isso todas as vezes que ele estava em aperto. Pode olhar os salmos, que a maioria dos salmos que Davi escreveu é na hora que ele estava sofrendo, que ele estava passando por lutas e dificuldades. Vamos seguir o exemplo de Davi. Não vamos questionar, não vamos reclamar, mas vamos aguardar até que ele venha para buscar a sua igreja, para buscar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu quero fazer um convite para você nesta manhã, que ainda não aceitou o chamado do Senhor, que ainda não aceitou a Jesus. Você que ainda não tomou esta decisão de fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero que você se levante e venha aqui à frente nesta manhã, para que o Senhor te abrace, para que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida. Você que ainda não tomou esta decisão de aceitar o Senhor como o único, suficiente Salvador da sua alma, eu quero que você se levante do seu lugar e venha aqui na frente. Você que está afastado, que por algum motivo, alguma coisa te entristeceu, você se decepcionou com alguma coisa dentro da igreja, você vem aqui à frente, você se renda aos pés do Senhor. Não perca tempo, não perca mais tempo neste mundo, não. Este mundo não tem nada a oferecer. As coisas deste mundo é tudo passageira. As coisas que nós vivemos aqui vai passar tudo. Mas a promessa do Senhor não vai passar. A promessa do Senhor continua firme para mim e para você.
E Ele vai vir buscar a igreja dele. Ele vem para buscar a igreja dele. Não perca tempo, não fique aí parado, não fique pensando, não fique cocheando em dois pensamentos